segunda rodada da pesquisa Datatempo sobre a corrida presidencial em Minas Gerais mostra que o presidente Lula mantém a liderança em todos os cenários testados para as eleições deste ano. O levantamento, encomendado pela Sempre Editora, também indica dificuldade da oposição para reduzir a distância em relação ao petista. No primeiro turno, em um cenário com 10 pré-candidatos, Lula aparece com 42,3% das intenções de voto. No segundo lugar está Flávio Bolsonaro, com 23,8% aqui em Minas. Romeu Zema, ex-governador, vem na sequência, com 10,8%. Já Ronaldo Caiado tem 2,8%. Renan Santos aparece com 2,2%. Samara Martins tem 2% das intenções de voto. Joaquim Barbosa, que chegou, ex-ministro do STF, chegou na corrida no final, nessa corrida inicial, né? Ele registra 1,8%. Augusto Cury, 0,9%. Cabo Daciolo, 0,6%. Edmilson Costa, 0,2%. Brancos e nulos somam 8%, 8,2% e 4,2% dos entrevistados ainda estão indecisos. E quem está aqui com a gente hoje para ajudar na análise desses números é a repórter de política de tempo, nossa colega Letícia Bernadette, a quem eu dou muito boa noite. Seja bem-vinda à bancada do Tempo News para a gente bater um papo aqui sobre essa pesquisa, que se essa reportagem foi sua hoje, né? Tá todo mundo querendo saber. Datatempo que soltou nossos coleguinhas, todo mundo aqui de olho para saber qual análise dá para fazer inicialmente dessa pesquisa, como é que estão esses números. Lula por aqui ele tá lá em cima em relação ao Flávio, né? Boa noite, bem-vinda mais uma vez. Boa noite, André, obrigada pelo convite, boa noite a todo mundo que também está nos acompanhando. Pois é, André, a gente vê que, na verdade, o Lula ele acabou ampliando a vantagem aqui em Minas, né? De acordo com essa pesquisa Datatempo, quando a gente compara com a primeira rodada dessa pesquisa que foi feita em março deste ano, né? Quando a gente pega essa pesquisa que saiu essa semana, né? O resultado a gente divulgou essa semana, o Lula aparece com 42% dos votos, das intenções de votos. Quando a gente olha a pesquisa que foi feita em março, o Lula estava ali com 37%. Só que aí, na verdade, a gente teve uma soma de fatores, né, que fizeram com que ele ampliasse essa vantagem, que foi, na verdade, um aumento, né, nas intenções de voto para o presidente Lula, enquanto houve também uma queda das intenções de voto no segundo colocado, né, que é o senador Flávio Bolsonaro. Para você ter uma noção, na primeira pesquisa que a gente divulgou em março, essa diferença de votos, né, de intenções de votos entre o presidente Lula e entre o Flávio, estava ali em mais ou menos 8 pontos percentuais. Quando a gente pega essa pesquisa de hoje, essa diferença ela já se amplia para 18 pontos percentuais, né? Então foram esses conjuntos de fatores que fizeram com que o presidente Lula ampliasse essa vantagem mesmo aqui em Minas Gerais em relação aos outros pré-candidatos. E eu acho muito bacana aquilo que você falou no começo, né? Que Minas Gerais ela tá no centro das eleições, principalmente na presidência, por conta desse fator, né? Que quem vence em Minas Gerais vence no Brasil. Desde a década de 50, né, Letícia? Já há muito tempo, né? Na verdade, eu acho que a gente já fez matéria sobre isso, que acho que apenas uma vez que um candidato que venceu em Minas Gerais, que acabou não vencendo no Brasil, foi na década de 50 mesmo, né? Que se eu não me engano, mas desde então realmente segue essa linha, né? E aí, por que exatamente isso acontece, né? A gente tem aqui em Minas Gerais o segundo maior colégio eleitoral do Brasil. Então já tem um número relevante de eleitores aqui, mas também tem essa questão de que Minas é um estado que faz divisa com outros que são de diferentes regiões do Brasil, né? Então Minas tem uma cultura muito diversificada, tem uma economia muito diversificada, então Minas acaba que se torna aí uma síntese do Brasil. Então por isso, né, que a gente tem essa máxima, né? Quem vence no Brasil, vence em Minas, e por isso que Minas Gerais acaba sendo relevante aí no cenário eleitoral, e essa pesquisa da Datatempo justamente mostrou a intenção de votos dos mineiros. Letícia, isso aí a gente pode colocar vários fatores nesse aumento de
de intenções de voto em Luiz Inácio Lula da Silva e uma queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. A gente já está falando aí já em controvérsias envolvendo Flávio Bolsonaro em relação à relação dele com Daniel Vorcaro, aquele telefonema, aquela mensagem, depois ele dizendo ali que uns videozinhos ou outro poderiam aparecer, em contrapartida o presidente Lula cortando imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Agora vem mais essa, vou falar com a palavra popular, mais essa treta envolvendo o Flávio com a Michelle, essa coisa toda, ou seja, de certa forma o eleitorado já está se movimentando e a campanha nem começou, né? Eu gostaria de só fazer um parênteses, André, porque realmente a gente teve diversos fatores nessas últimas semanas, nesses últimos meses, né? Essa pesquisa, por exemplo, ela foi feita cerca de um mês depois do vazamento de mensagens, né, entre o Flávio Bolsonaro e o Daniel Vorcaro, mas ao mesmo tempo ela foi feita antes dessa questão da operação da Polícia Federal, né, que teve como alvo o senador Jacques Wagner, né, que é líder do governo Lula, do governo Lula no Senado, mas uma coisa que o pessoal da Datatempo frisou assim pra gente, né, destacou, é que a pesquisa, ela justamente levanta as intenções de voto. Ela não estuda os motivos, né? Ela não questiona os motivos dos votos dos eleitores. Então, apesar de ter, né, ocorreu diversos fatores, a gente precisa destacar esse ponto que é feito justamente pelo pessoal que desenvolveu a Datatempo. Antes da gente passar, inclusive, para a próxima parte da pesquisa, vou pedir para colocar na tela de novo essa última lâmina, Alex, porque ela traz aí para você ter uma ideia direitinho. Tá aí, ó, lá em cima, Lula do PT com 42,3%. A gente tem logo em seguida do PL Flávio Bolsonaro com 23,8%, Romeu Zema com 10,8%, Ronaldo Caiado do PSD com 2,8% e Renan Santos do Missão 2,2%, né? Samara Martins 2%, Joaquim Barbosa 1,8%, Augusto Cury 0,9%, como a gente tinha falado, Daciolo 0,6%, e a gente tem ali também Edmilson Costa 0,2%, branco nulo 8,2%, indecisos 4,2%, e não respondeu, a gente tem 0,2%. Nesse cenário, Lula tem ali, né, num outro cenário ali, né, que a gente traz para você, Lula tem 52% ali das intenções de voto, né? Isso a gente já está falando agora do segundo turno, naturalmente, enquanto Flávio aparece com 35,1%. Nesse caso ali, no segundo turno, cenário 1, brancos e nulos aparecem com 10% de intenções de voto, indecisos 2,8%, não souberam ou não responderam ninguém. Todas as pessoas entrevistadas nesse caso estão lá falando e sim que vão votar um em um outro. No confronto direto entre Lula e Flávio, o atual presidente aparece com uma vantagem bastante considerável aí em relação aos outros levantamentos também, né, Letícia? Sim, André, foi muito nessa linha do que a gente conversou, né? A gente teve vários acontecimentos que pode ser que influenciaram, né, nessa ampliação de vantagem aí do presidente Lula, né, nesse crescimento dele, nessa queda do Flávio Bolsonaro. Mas eu acho que uma coisa que vale a gente lembrar aqui também é que desde que o presidente Lula iniciou esse terceiro mandato dele, né, em 2023, ele já fez diversas visitas em Minas Gerais. Todo dia ele tá aqui. Todo mês. Todo mês o Lula tá aí. Vamos bater cartão lá em Minas. Exatamente. Só esse ano já foram 3 vezes, né? Semana passada ele estava aqui, ele visitou Belo Horizonte e Divinópolis, e justamente, né, a gente perdeu a conta. Eu sempre acompanho as visitas do presidente, mas se você me falar quantas vezes ele veio nos últimos anos, eu não vou saber te dar um número exato, porque realmente foram muitas vezes. Já o senador Flávio Bolsonaro, como pré-candidato ao governo de Minas, à presidência, ele veio a Minas Gerais pela primeira vez no começo de junho, né? Foi a primeira vez que ele cumpriu a agenda aqui, ele veio aqui na região metropolitana, ele também foi em Patos de Minas, mas eu acho que agora, né, que as eleições elas estão começando a tomar uma forma, estão começando a se aproximar, a gente pode ver que talvez essa tendência de Minas Gerais receber mais pré-candidatos à presidência deve aumentar, né? Lula tá vindo aqui sempre, Flávio fez a primeira visita dele, a gente tem outros pré-candidatos que já estiveram aqui, como Augusto Cury,
O próprio Caiado, ele também, nos últimos meses, ele já visitou Minas Gerais, diferentes regiões de Minas, nas últimas semanas. Então, eu acho que, considerando, né, justamente essa relevância que a gente falou de Minas Gerais, pode ser que a gente receba ainda mais esses pré-candidatos nos próximos meses. É isso aí, a turma vai fazer campanha. Gente, olha, o Instituto também trouxe uma disputa entre Lula e o ex-governador de Minas Gerais, que é o Romeu Zema. E a gente tá na tela para você. Nesse cenário, Lula registra 47%, achei curioso esse número. Que Lula registra ali 47,6% das intenções de voto, e Zema aparece com 40,3% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 9,8%, 2,3% dos entrevistados afirmam estar indecisos ainda. Não sei quem que eu vou votar. O que chama atenção aqui, né, é que Zema chega melhor ao segundo turno do que o próprio Flávio Bolsonaro, que é o candidato da direita no Brasil, né, Letícia? Exatamente, eu vejo isso como algo natural, André, porque como essa pesquisa ela testou a intenção de votos dos mineiros, aqui é o reduto eleitoral do Zema, né? O governo de Minas foi o primeiro cargo que ele se candidatou, cargo eletivo. Ele foi eleito lá em 2018, né? Depois ele foi reeleito também em 2022 com mais de 50% dos votos, ele teve 56% dos votos na época. E, além disso, o Zema ele deixou o governo em março, né, para viabilizar essa pré-candidatura à presidência com uma aprovação positiva também entre os eleitores mineiros. A rodada da Datatempo que a gente divulgou em março mostrou isso, né? A gente verificou aqui que o Zema teve uma taxa de 47,1% de aprovação entre o eleitorado do estado. Tudo bem que a taxa de reprovação dele foi só um pouco abaixo. A taxa de reprovação foi ali em 45%. Mas isso mostra um equilíbrio, né? Ele deixou o Estado com um equilíbrio aí de aprovação entre o eleitorado. Curioso, você estava com a pesquisa de ontem também, não sei se você chegou a mexer com ela, com a de governador para Minas, né? Curioso isso, o Zema aparecendo aqui em Minas com 40% no eventual segundo turno disputado com Luiz Inácio Lula da Silva. No entanto, o candidato, né, que é atual governador do estado, que ocupou o lugar, que era o vice, o professor Matheus Simões, no cenário para o governo do estado, Matheus Simões está lá atrás, ele praticamente não aparece, ainda apoiado pelo ex-governador, que está tão bem assim, né? Quer dizer, uma coisa não está necessariamente ligada à outra como a gente acha. O atual governador indicou, o pessoal vai lá e vota, não é bem assim não, né? Por algum motivo o Matheus Simões ele ainda não deslanchou nas pesquisas, né? Que é uma coisa que realmente chama atenção, principalmente porque logo que ele assumiu o governo de Minas, ele resolveu iniciar um giro pelo interior do estado. Ele fez transferências simbólicas das capitais de Minas para outras cidades no interior para buscar essa aproximação com o eleitorado no interior, né? Porque ele, por exemplo, ele é muito conhecido aqui na região metropolitana, porque ele foi vereador de Belo Horizonte. Sim. Então, acaba que o eleitorado dele está muito presente aqui. Então, eu imagino que essa tour, né, que ele fez aí pelo interior foi justamente para tentar se colocar como um nome mais conhecido, mas por algum motivo, realmente, ele ainda não deslanchou nas pesquisas, né? É algo curioso, realmente, como que você falou, né? O Zema, ele é muito forte aqui no estado, mas ele ainda não conseguiu transferir esses votos dele para o sucessor dele. E o Zema, no interior, ele é forte também, né? Sim, pois é, o Zema é de Araxá, né? Mas ele tem muita força no interior também. O Zema não gosta nem de passar carnaval em Belo Horizonte, viu, gente? Ele, quando chega o carnaval, ele parte lá pro campo dele lá e fica lá. Mas, Letícia, vamos falar aqui, ó, trazendo para você informação completa aqui, a pesquisa Datatempo, né? Ela foi contratada pela Sempre Editora. Os dados foram coletados de 12 de junho a 15 de junho, agora de 2026. Foram realizadas 1.000 entrevistas domiciliares. A margem de erro aí, que a gente chama, é de 3,1 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada MG 02109/2026 e BR 07479/2026. Letícia, amanhã tem novos dados da pesquisa. Não tem o Tempo News, mas para você ficar ligado aí, claro, o tempo.com.br, nas redes sociais do Tempo, é só procurar por @o Tempo. Você vai ter todas as informações. Dá um spoilerzinho pra gente, o que vai rolar amanhã.
Pois é, André, a gente já divulgou, né, as intenções de voto para governador. Hoje a gente divulgou da presidência e amanhã a gente vai divulgar as intenções de votos para o Senado. Eu não posso adiantar muita coisa, não posso dar muito Tentei, viu, spoiler. Gisele? Eu tentei. Não, realmente existem algumas regras que a gente precisa cumprir. Mas o que eu posso falar é isso. Amanhã a gente vai divulgar as intenções de voto para o Senado. Todas as informações vão estar no nosso jornal impresso, vão estar no nosso portal. E uma outra coisa interessante também é que nos próximos dias a gente também vai divulgar os dados do campo político dos eleitores de Minas, porque a Datatempo, ela pesquisa as intenções de votos, mas ela também faz outros levantamentos ali, né, em relação aos eleitores, e tem um dado muito bacana em relação ao campo ideológico que os eleitores de Minas se identificam, e a gente também vai trazer esse conteúdo nos próximos dias. Valeu, obrigadão demais. Até a próxima. Então, segunda-feira. Você gostou desse corte? Deixe seu like, ative as notificações e se inscreva no canal para estar sempre atualizado.